Fala, pequeno gafanhoto, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Nerd Sensei. O vídeo de hoje será um pouco diferente do que vocês já estão acostumados aqui no canal. Iremos fazer uma homenagem ao gênio Stan Lee. Eu senti necessidade de fazer esse vídeo como uma forma de respeito e gratidão. Quando era criança eu era o maior fã do Homem-Aranha. Era o meu herói favorito e dos quadrinhos ainda é até hoje. Peter Parker simbolizava pra mim um nerd que tinha problemas reais, mas que fazia o seu melhor para ajudar todas as pessoas, quer elas gostassem dele ou não. Eu não sabia a definição disso na minha infância, mas o Homem-Aranha era o altruísmo personificado em um personagem. Hoje a percepção que se tem do nerd e do mundo nerd é bem diferente do que se tinha há um tempo atrás, e acredito que essa realidade foi transformada e moldada para o que é hoje, graças não só ao Homem-Aranha, mas todas as obras criadas e co-criadas por Stan Lee. E é com esse sentimento de gratidão que vamos iniciar o nosso vídeo. Eu tava bem na dúvida sobre se deveria fazer esse vídeo ou não, e se caso fizesse, qual deveria ser o tema do mesmo. Para tirar essa dúvida eu perguntei para aqueles que fazem parte dessa jornada junto com o canal, todos que acompanham e gostam do nosso conteúdo. E é graças ao feedback de vocês que esse vídeo saiu da imaginação e se tornou realidade. Esse vídeo será uma comparação de níveis de poder entre personagens, porém não apenas isso. Eu irei analisar aqui também a criação do personagem e os momentos em que Stan Lee teve uma participação no filme do herói em questão. Ou seja, será uma análise de níveis de poder com um pouco de nostalgia sobre a criação do herói e a participação de Stan Lee em filmes. Fiquei pensando por muito tempo como faria para comparar o poder dos personagens. Por fim, decidi realizar essa análise de níveis de poder tendo como base os filmes em que Stan Lee já participou. Decidi fazer dessa maneira porque ficaria um pouco mais concisa a análise tendo todos os personagens no mesmo patamar, isso sem contar que é uma ótima maneira de citar as participações do Stan Lee dentro de cada um dos filmes. Vale ressaltar que não irei citar todos os filmes que Stan Lee já participou, pois alguns filmes que ele apareceu são de personagens que não estão em nossa lista. Mas fica tranquilo, a gente vai falar sobre 24 filmes em que Stan Lee apareceu e isso por si só já é um monte de filmes para um único vídeo. Nesse vídeo iremos analisar os seguintes heróis, sendo eles Homem-Aranha, Demolidor, Homem de Ferro, Hulk, Reed Richards, Thor, Pantera Negra e Doutor Estranho. É bem válido lembrar que não estão inclusos todos os personagens do Stan Lee, como por exemplo o X-Men e os Guardiões da Galáxia, dado que seria necessário uma série de vídeos gigantesca para abordar uma lista quase infinita de personagens criados ou co-criados por Stan Lee. Tendo isso em mente, vamos à análise. No oitavo e último lugar temos Daredevil, ou também conhecido como Demolidor. Demolidor ocupa o último lugar da nossa lista, pois apesar de ele ter alcançado o pico da performance humana com relação a reflexos, velocidade e força, ele ainda é um humano e não ultrapassou essa barreira, fora que dados seus feitos dentro do filme que leva seu nome não foram tão grandes assim, tendo sido capaz de derrotar o Rei do Crime com muita dificuldade. Demolidor teve sua primeira aparição em 1964, tendo sido criado por Stan Lee e Bill Everett. E vocês lembram qual foi a aparição de Stan Lee no filme do Demolidor? Ele é o senhor que é impedido de atravessar a rua por Matt Murdock sendo salvo pelo herói. Agora vamos ao sétimo lugar, Reed Richards. O Senhor Fantástico apareceu no filme do Quarteto Fantástico em 2005, em Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado em 2007, e ainda teve uma versão de 2015 no qual a franquia teve um reboot. Porém, iremos considerar apenas a versão em que Stan Lee faz suas aparições nos filmes, sendo elas as de 2005 e 2007. Reed Richards nessa versão estava bem longe de ser overpowered. Digo isso pelos seus feitos. Se os filmes são bons ou não, isso é uma outra história, mas o fato é que o Senhor Fantástico estava longe de ser alguém com nível de poder elevado, sendo que não foi capaz de solar nenhum inimigo poderoso. Porém, dado as suas capacidades sobre-humanas e inteligência, ele ocupa a nossa sétima posição. Agora você deve estar se perguntando, mas por que diabos logo o Senhor Fantástico está aqui na nossa lista? O Quarteto Fantástico foi o primeiro trabalho feito em conjunto por Stan Lee e Jack Kirby, tendo sido lançado em 1961. E pelo fato de Reed Richards ser o líder desse grupo de heróis inventado pelo nosso gênio Stan Lee, ele tem uma posição garantida na nossa lista. Já sobre as aparições de Stan Lee nos filmes do Quarteto, em 2005 ele aparece como um carteiro no primeiro filme do Quarteto, enquanto que em 2007 ele fez o papel dele mesmo no casamento do Senhor Fantástico e da Mulher Invisível. Com o sexto lugar temos o rei de Wakanda, T'Challa.
T'Challa, além de ser extremamente inteligente, é também muito poderoso, sendo que além de ser um mestre em diversas artes marciais, ele ainda possui capacidades físicas sobre-humanas, como sentidos muito mais aguçados, super força, velocidade e resistência fora do comuns, sendo capaz de se igualar em capacidade física até mesmo alguém que tenha sido afetado pelo soro do super soldado. Não bastasse tudo isso, ele ainda tem seu traje de Vibranium a seu favor, o que aumenta ainda mais a sua defesa e ataque. O Pantera Negra foi criado por Stan Lee e Jack Kirby, sendo que teve sua primeira aparição em 1966, em uma edição do Quarteto Fantástico. Já as aparições de T'Challa nas telonas aconteceram em Capitão América Guerra Civil, Pantera Negra e Vingadores Guerra Infinita. Nesses filmes você lembra quais foram as participações de Stan Lee? Em Capitão América Guerra Civil de 2016 ele aparece como um carteiro do FedEx no final do filme. Já em Pantera Negra, Lee aparece como um apostador no cassino. E por fim, em Guerra Infinita, ele aparece como motorista do ônibus da escola de Peter Parker. Agora vamos ao nosso quinto lugar, sendo o mesmo ocupado pelo cabeça de teia Homem-Aranha. Agora você pode estar se perguntando o que o Homem-Aranha aparece na frente do Pantera Negra. Calma, pequeno gafanhoto. Irei explicar o motivo pelo qual acredito que ele é sim mais overpower que o Pantera Negra. Com relação à sua força, claramente nosso amigo da vizinhança é superior, dado que em Guerra Civil T'Challa, sem seu traje, foi arremessado ao chão com um soco de Bucky, enquanto que Peter foi capaz de parar o soco direto de Bucky com a mão nua e sem nenhuma aparente dificuldade. Em poder bruto, realmente Peter Parker mostra que está na liderança, sendo que ainda em Guerra Civil mostrou ser aparentemente mais forte até mesmo que Capitão América. Se você ainda não estiver convencido da sua superioridade em força bruta, temos uma demonstração final de seu poder em Homecoming, onde Homem-Aranha aguenta o peso de 2 metades de um navio para mantê-las unidas. Sério, velho, é o peso de um navio. Não apenas sua força, mas Peter também é extremamente inteligente, tem seu sentido aranha a seu favor e ainda possui uma agilidade que indiscutivelmente está no topo do universo cinematográfico da Marvel. Já não bastasse tudo isso, ele ainda ganhou o boost de seu traje aranha de ferro. Sendo assim, apesar de sua falta de experiência, quando falamos em nível de poder, o quinto lugar é merecidamente de Peter Parker. Agora vamos falar um pouco de como o nosso amigo da vizinhança veio ao nosso mundo. Ele foi criado por Stan Lee, Steve Ditko e Jack Kirby e teve sua primeira aparição em 1962 na última edição da Amazing Fantasy, onde o quadrinho seria descontinuado e o nosso amigo Aracnídeo foi testado para saber se teria receptividade do público, e não deu outra. Desde então Homem-Aranha não parou de ser publicado e emplacou seu sucesso na história. Com relação às aparições de Stan Lee nos filmes do Aracnídeo, temos o lendário primeiro filme de 2002 de Homem-Aranha com Tobey Maguire, sendo que Stan Lee aparece na batalha do Homem-Aranha com o Duende Verde puxando uma menininha para longe dos destroços. Já em Homem-Aranha 2 ele aparece puxando novamente uma pessoa do perigo durante a batalha do Homem-Aranha e do Dr. Octopus. Vai dizer que Stan Lee não é um herói também. Já em Homem-Aranha 3, Lee aparece ao lado de Peter, lendo um boletim de notícias e falando com ele. Em O Espetacular Homem-Aranha de 2012 ele aparece como bibliotecário. Já em O Espetacular Homem-Aranha 2 ele aparece como convidado na cerimônia de graduação. E por último em Spider-Man Homecoming, Lee aparece na janela de um apartamento. Outras aparições do Homem-Aranha aconteceram em Guerra Civil e Guerra Infinita, porém, como já falamos sobre eles, não irei repetir as aparições de Stan Lee nesses filmes. Com o quarto lugar temos Doutor Estranho. Doutor Estranho é extremamente overpower, tendo masterizado diversos feitiços e encantamentos, podendo manipular a energia de muitas maneiras, sendo capaz de criar barreiras, portais, transmutação de matéria, controle de elementos, intangibilidade dada pela projeção astral, criação de materiais de energia como chicotes ou espadas, além de muitas outras habilidades. Sem contar que ele ainda possui artefatos extremamente úteis, como a capa de levitação quase indestrutível e que lhe dá a capacidade de voar, e ainda o olho de Agamotto, sendo que do UCM é também a joia do tempo, o que lhe dá domínio total do passado, presente e futuro. Apesar de que Doutor Estranho não possui mais a joia, ela lhe dava diversos boosts insanos de poder, porém apesar de seu incrível poder ele ocupa essa posição, pois além de não possuir mais a joia do tempo, mesmo quando ele ainda possuía todo o poder do seu olho de Agamotto, ele ainda assim foi derrotado por Falso de Ébano sozinho e sem muita dificuldade na Batalha de Nova York. Agora bora falar um pouco de sua história. Doutor Estranho foi criado por Stan Lee e Steve Ditko e teve sua primeira aparição em 1963 na edição 110 de Strange Tales ao lado do Tocha Humana.
No UCM, Doutor Estranho teve sua primeira aparição em 2016 no filme Doutor Estranho, logo depois em Thor Ragnarok e em Vingadores Guerra Infinita, sendo que no filme Doutor Estranho, Stan Lee aparece no filme dentro de um ônibus enquanto acontecia uma batalha. Agora chegamos no top 3 e com o terceiro e honrado lugar temos ninguém mais, ninguém menos que o próprio Homem de Ferro, Tony Stark. Sendo um veterano dentro do UCM, Tony Stark teve um boost de poder bem interessante em Guerra Infinita, com a sua armadura Mark L ou Mark 50, uma armadura feita com nanotecnologia que sai do próprio reator Arc de Tony, e funciona quase como um simbionte. E sério, ele ocupa essa posição porque essa armadura é simplesmente overpowered demais, mano, dá só uma olhada nisso. Ela concede ao Homem de Ferro uma força absurda, onde mostrou ser capaz de lutar com Thanos em uma luta física no mano a mano. Ela também confere ao Homem de Ferro uma resistência que talvez tenha se mostrado uma das maiores de todos os Vingadores, tendo aguentado um ataque de meteoros de Thanos. Você ouviu o que eu disse? Ele levou o meteoro nas costas e ainda saiu tranquilo disso. Sem contar que sua defesa foi capaz até mesmo de aguentar um raio de energia de Thanos, onde o mesmo estava com um boost de 4 joias do infinito. Com essa nova armadura, Tony ganha até mesmo capacidade de regeneração, sendo que mesmo tendo sua máscara arrancada por Thanos, logo em seguida ela foi regenerada, protegendo novamente Tony Stark. Isso tudo sem contar a capacidade de fazer um número incrível de armas, podendo fazer bazucas de energia e escudos quase que instantaneamente. Por fim, o Homem de Ferro não poderia ter outra posição na nossa lista a não ser essa, dado que além de estar totalmente apelão com essa armadura, ele ainda foi capaz de fazer Thanos sangrar. Claro, foi apenas um ferimento superficial, mas com exceção de Thor, ele foi o único que conseguiu esse feito, e ainda ganhou o respeito do Titã. Fora que mesmo os irmãos Russo admitiram que Tony Stark era a única real ameaça a Thanos, sendo assim o Homem de Ferro ocupa merecidamente o terceiro lugar. Agora bora falar um pouco sobre a história desse personagem incrível. Tendo sido criado por Stan Lee, Larry Lieber, Don Heck e Jack Kirby, o Homem de Ferro teve a sua primeira aparição em 1963, onde é mostrado Tony com uma armadura muito similar à primeira que ele constrói no primeiro filme do Homem de Ferro em 2008. Já com relação à sua filmografia, vamos falar das aparições de Stan Lee apenas nos filmes solo do herói e dos 2 primeiros Vingadores, porque a lista inteira dos filmes de Robert Downey Jr. mereceria quase que um outro vídeo. Em Homem de Ferro 1, Lee aparece no melhor estilo Hugh Hefner em uma festa de gala com 3 mulheres. Já em Homem de Ferro 2, ele aparece na exposição de Stark. Em Homem de Ferro 3, ele aparece como jurado no concurso de Miss, enquanto que em Os Vingadores de 2012, Stan Lee é visto dando uma entrevista para um jornal, e por último em Vingadores A Era de Ultron, ele aparece na festa de Tony Stark na Torre dos Vingadores. Com o segundo lugar temos o gigante verde Hulk. Hulk é com toda certeza muito overpowered, tendo velocidade, força e resistência quase que inigualáveis. Porém, ele ocupa essa posição, pois dentro do UCM, Hulk não demonstra ter a mesma força infinita que nos quadrinhos, tendo sido confrontado de frente pela Hulkbuster de Stark e foi salvo pelo Gongo em sua luta contra Thor em Thor Ragnarok, onde apesar de ter tido uma boa luta contra Thor, o mesmo não a finalizou e derrotou o Hulk, pois foi neutralizado pelo Grão-Mestre que tinha um dispositivo em Thor que fez com que o mesmo caísse desacordado. Porém, é claro que Hulk ainda assim é extremamente overpowered, sendo capaz de grandes feitos de poder bruto, como arremessar tanques de guerra como se fosse um frisbee, acabou com Loki como se fosse um brinquedo, e ainda foi capaz de acabar com um Leviatã gigante em Os Vingadores de 2012 com apenas um soco. Agora bora falar um pouco da sua história. Hulk foi criado por Stan Lee e Jack Kirby em 1962, estreando em seu próprio quadrinho O Incrível Hulk número 1. Já com relação à filmografia, em Hulk de 2003, Stan Lee aparece ao lado do ex-Hulk da série de TV Lou Ferrigno, e em O Incrível Hulk de 2008, ele aparece como um cidadão que toma um refrigerante que tem o sangue de Bruce Banner misturado, o que leva à descoberta da localização de Hulk. Finalmente chegamos ao nosso primeiríssimo lugar, Thor, o filho de Odin. Sério mesmo, é impossível não dar a Thor o primeiro lugar da nossa lista, dado todos os seus feitos dentro do UCM. Só para você ter uma noção, sua resistência é tão gigantesca que ele aguentou a explosão focada de uma estrela em seu corpo e logo em seguida já se dirigiu à Batalha dos Vingadores contra Thanos na Terra. Já com relação à sua força, ela é tão gigantesca que ele foi capaz de superar Hulk em diversos momentos em sua batalha na arena em Thor Ragnarok, só não tendo finalizado a luta e derrotado Hulk, pois foi neutralizado pelo Grão-Mestre que estava assistindo a luta.
Mas caso tivesse continuado, ele com certeza teria liquidado o Hulk, dado que estava despertando seu poder oculto, que mais tarde foi provado como verdade em sua luta contra Hela. Fora que ele fez isso sem o seu martelo, cara, ou seja, em força pura ele é praticamente imbatível. E sem contar sua velocidade incrível e sua capacidade de manipulação de energia, podendo criar e se fortalecer com o poder de trovões. Agora que era a prova definitiva de que ele realmente é o mais poderoso da nossa análise. Com o Stormbreaker ele foi o único capaz de quase acabar com o Titã Louco Thanos, sendo que o mesmo admite que caso o golpe de Thor tivesse sido na cabeça, ele teria ganho a luta mesmo com Thanos possuindo as 6 joias do infinito, mano. Olha que badass. Sendo assim, o primeiro lugar da nossa lista vai merecidamente para Thor. Agora bora falar um pouco sobre a história desse personagem. Ele foi baseado no Deus do Trovão e criado no universo Marvel por Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby. Ele teve sua primeira aparição nos quadrinhos da Marvel em 1962 na edição 83 da Journey into Mystery. Com relação à filmografia, ele tem 3 filmes solo: Thor de 2011, Thor o Mundo Sombrio de 2013 e Thor Ragnarok, lançado em 2017. No primeiro filme de Thor, Stan Lee aparece como o senhor que tenta tirar o Mjolnir da cratera com a ajuda de sua caminhonete. Já em Thor o Mundo Sombrio, Lee é o personagem que pede seu sapato de volta. Por último, em Thor Ragnarok ele aparece cortando o cabelo de Thor antes da batalha na arena. E basicamente é isso, pequeno gafanhoto. Muito obrigado mesmo por ter assistido o vídeo até aqui. Senti que deveria fazer essa homenagem porque sou extremamente grato a Stan Lee por ter contribuído de forma tão gigantesca para transformar o mundo nerd como ele é hoje e por ter feito parte da minha infância e contribuído na formação de valores que carrego comigo até hoje. Os valores e ensinamentos colocados em seus personagens afetaram gerações antes da minha, afetaram a minha geração e com toda certeza absoluta continuarão afetando as futuras gerações do nosso mundo, perpetuando valores através de seus personagens e obras. E esse é um feito tão gigantesco e grandioso que fica difícil resumir tudo que o nosso One Above All dos quadrinhos fez, a não ser uma palavra: Excelsior. Muito obrigado mesmo, Stan Lee. Você sempre será eterno dentro das suas obras.